Aleluia. A paz do Senhor para a igreja. Convido já os professores, pastor Rodrigo Cabreiro e missionária Luciana, a se juntar conosco. Meus irmãos, hoje estudaremos a lição de número 7, 13 de novembro de 2022, cujo tema é os dons de elocução. Texto áureo. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3. A verdade aplicada, a de manifestações do Espírito em profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas, resultam em edificação, exortação e consolação ao corpo de Cristo. Objetivos da lição de hoje: falar sobre a confusão acerca dos dons de elocução, despertar no crente o desejo pela busca dos dons e mostrar a relevância dos dons para a igreja. Os textos de referência se encontram em 1 Coríntios, capítulo 14, do versículo 26 ao 31, que diz assim: Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas, se a outro, que estiver assentado, for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Amém? Mais uma vez, a paz do Senhor para a igreja. Pastor David Teta, presidente da diretoria aqui, juntamente com a sua esposa. Meus irmãos, hoje estudaremos a lição de número 7, que falará sobre os dons de elocução. Semana passada, tivemos aula única sobre as 2 lições, número 5 e número 6. E hoje finaliza, então, dessa, vamos dizer assim, temática ou sistemática dos dons. Então, a lição de número 5 foi tratado sobre os dons de revelação. E dentro dos dons de revelação, foi tratado sobre a palavra de sabedoria, a palavra de ciência e o discernimento de espírito. A lição de número 6 tratou-se de mais 3 dons, que foi fé, dons de curar e operação de maravilhas. E hoje estudaremos mais 3, que é dentro dos dons de elocução, que é profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. E já queremos ouvir então os nossos professores. Está conosco nesta manhã, ao meu lado direito, pastor Rodrigo Cabreiro, a paz do Senhor. E do meu lado esquerdo, missionária Luciana, professores experimentados no ensino da palavra. E com certeza teremos uma excelente aula na manhã de hoje. Pastor Rodrigo Cabreiro, iniciando com o tópico primeiro, que falará sobre os dons relacionados à elocução e suas consequências. Amém. A paz do Senhor, pastor Ocimar, missionária Luciana. É um prazer estar aqui com os irmãos. Quero também saudar toda a igreja, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Que Deus abençoe a todos. Quero agradecer aqui ao pastor João, pastora Kátia, a diretoria da igreja, o pastor Davi, pastor Harbert, que é o superintendente da escola dominical, por essa oportunidade. Conforme o pastor Ocimar já destacou, nesta manhã nós estaremos tratando dos dons relacionados à elocução, né? Profecia, variedade de línguas e interpretação das línguas. Bem, esses dons, eles estão relacionados com a manifestação do Espírito Santo. Peço aos irmãos obrigado, já liberaram aí a apresentação. Glória a Deus. Então, esses dons, eles estão relacionados à manifestação do Espírito Santo. São dons
de elocução, né? São dons onde você vê ali as pessoas falando, as pessoas se manifestando por meio da voz. E o Espírito Santo, ele é quem capacita a igreja a falar sobrenaturalmente, né? Então é importante ter esses dons no corpo da igreja para que o Senhor possa estar falando da maneira que lhe apraz, né? O Espírito é que tem que estar guiando, que tem que estar orientando. Nós somos vasos, nós somos instrumentos de Deus, e o Espírito Santo é aquele que dirige a igreja. Então, esses dons, eles têm a finalidade de edificar, de consolar e de exortar a igreja. Então, a finalidade é o crescimento da igreja, é que a igreja seja abençoada, que a igreja tenha uma direção, que a igreja tenha uma estratégia divina aqui nesta terra, né? E nós não nos julgamos possuidores dos bens. Alguns acreditam que eles possuem o bem e que podem exercer o bem conforme lhe apraz. Na realidade, nós não temos esse dom. Esse dom pertence ao Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele nos usa, nos capacita por meio dos dons. E é bom nós lembrarmos também a respeito dos falsos profetas, que fala ali em Mateus 7, versículo 22, que eles falam para Jesus: em teu nome não profetizamos, em teu nome não fizemos maravilhas, em teu nome. Então, tudo que eles vão falando ali, né? Em teu nome não expulsamos demônios. Então, eles vão falando que tudo fizemos em nome de Jesus. Mas, na realidade, muitas vezes eles estavam ali enganando as pessoas. E Jesus Cristo fala: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, há uma aparência que estão sendo usados por Deus, mas, na realidade, não há ali a operação de Deus no meio daquelas pessoas. E uma maneira de nós verificarmos o cumprimento da profecia é se tudo que foi falado está sendo seguido de forma fiel, né? Se o resultado ali foi alcançado, se tudo que foi dito ali realmente houve a operação de Deus. Então, nós temos ali Deuteronômio 18, dos versículos 21 a 22, que eu vou ler aqui para os irmãos. Deuteronômio 18, 21 a 22, a respeito do profetas. Se disseres no teu coração: como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que, quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta, não tenhas temor dele, né? Então, se a profecia não se cumprir, obviamente, aquilo ali não é a palavra do Senhor. Não foi o Senhor que trouxe essa profecia, não foi a palavra de Deus. E Mateus 7,20 também fala a respeito aí da profecia, que é o tópico que nós estamos tratando agora, 1.1, ele diz o seguinte: pelos frutos conhecereis, né? Pelos frutos conhecereis. Tem o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então você vai verificar se ela tem o fruto do Espírito, se tem outros frutos, como é a vida daquela pessoa, para avaliar se realmente aquela profecia ela é do Senhor, né? Tem um comentário na revista do bispo primaz, Dr. Manuel Ferreira, que ele fala a respeito do dom de profecia. Ele diz que é uma habilitação divina, e cita 1 Coríntios 14, versículo 3. O que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e
consolação. Então, nós vamos verificar que quando um profeta ele é utilizado no dom de profecia, vai ter o quê? Edificação da igreja, vai ser para bênção, não será para confusão. Exortação, para estimular a igreja. Às vezes são tempos difíceis, às vezes estamos vivendo aí momentos que não são fáceis, mas o Senhor ali, por meio da sua palavra, nos estimula a continuarmos. Ou para consolação da igreja, para conforto da igreja. Agora vamos para o tópico 1.2, que fala da importância do dom de profecia. Né? O apóstolo Paulo, ele nos fala para buscarmos o dom de profecia em 1 Coríntios 14, 1. Vamos lá também dar uma lida nesse trecho. 1 Coríntios 14. Amém. Glória a Deus. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Então ele nos exorta a isso, que buscar principalmente o dom de profecia. Justamente para quê? Para a exortação, para a consolação da igreja, para que a igreja seja abençoada, né? Para que a igreja seja edificada. Então, por isso que nós devemos buscar os dons espirituais e, principalmente, o dom de profecia. Né? Glória a Deus por isso. O estudioso Stanley Orton, comentarista, ele nos diz o seguinte, que o dom de profecia, ele está disponível a todos. Né? Aquela ideia que nós temos do direito, né, de erga omnes, que atinge a todos. Então, todos podem ser utilizados por meio do dom de profecia. Né? Os dons espirituais, eles estão ali em 1 Coríntios 12, a partir do versículo 8, que fala dos dons espirituais. Agora, há uma diferença entre aquele que é utilizado como dom de profecia e aquele que o Senhor levanta no ministério de profeta, que está em Efésios 4, versículo 11, que Deus chama alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores. E aí já é o caso justamente do quê? De um ministério profético, né? Então, uns profetizam e outros têm um ministério profético. É importante também julgar a profecia, né? Aqueles que acompanham na palavra, aqueles que acompanham a mensagem que está sendo transmitida à igreja, que está no tópico 1.3. E então, nós sabemos o quê? Que a igreja ela não tolera a profecia que não vem do trono de Deus. Né? E a igreja, então, precisa estar preparada para avaliar se aquela palavra, se aquela profecia vem realmente do Espírito Santo, se ela é direcionada pelo Espírito Santo. Por isso que nós devemos estar atentos ao que está escrito ali em 1 Timóteo 2:15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E aproveitando aí, já fazendo um destaque para a nossa escola bíblica dominical, que é o local onde nós estudamos a palavra, onde nós aprendemos a palavra e sedimentamos os conhecimentos. Também no culto de terça-feira, que é culto de ensino, também é muito bom nós estarmos presentes nesses cultos de ensino. Né? E o apóstolo João fala para nós verificarmos a veracidade do profeta, que está ali em 1 João 4, versículos 1 e 2. Né? E nós sabemos o quê? Que quando o Espírito confessa que Jesus Cristo veio em carne e sangue, esse é o quê? É o Espírito de Deus. Porque aquele que não confessa é o Espírito do Anticristo. Né? Outro trecho também importante está em 1 Coríntios, capítulo 14, onde Paulo fala
a respeito do julgamento das profecias. Então, 1 Coríntios 14, 29 a 32. Diz assim a palavra do Senhor em 1 Coríntios 14, 29 a 32. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outrem que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque não é de confusão, e sim de paz, como todas as igrejas dos santos, né? Então, é necessário a gente profetizar, é necessário também que a profecia seja avaliada, que ela seja julgada pela igreja, né, como nos exorta o apóstolo Paulo, né? E, novamente, o estudioso Stanley Orton, ele nos fala da necessidade, né, da igreja julgar a profecia de maneira meticulosa e publicamente ela deve ser avaliada. E uma questão importante que ele frisa também, que se ela está alinhada com a palavra de Deus. Então, às vezes, a pessoa é utilizada, né, ou supostamente utilizada no dom de profecia e traz uma mensagem que não tem ali uma sustentação da palavra de Deus. Então, automaticamente, nós podemos rejeitar essa profecia porque ela não está ancorada na Bíblia, né? E nós sabemos também o quê? Quando a profecia ela não vem de Deus, ela pode trazer muitos prejuízos à igreja, né? Ao corpo de Deus. Pessoas se entristecem, pessoas muitas vezes ficam em dúvida sobre o que está sendo falado ali na igreja, mas nós, como já somos experimentados na palavra, conhecemos a palavra, vamos poder julgar, vamos poder avaliar a profecia. E lembrando sempre que a profecia ela vem para salvação, libertação e para a bênção, né? E necessitamos sempre do auxílio do Espírito Santo. Se puder voltar aquele último slide, né? O versículo 29 que eu gostaria de frisar. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Então, aí o apóstolo nos ensina como devemos tratar as profecias na igreja. Amém. Amém. Olha, meus irmãos, que ensino maravilhoso do pastor Rodrigo Cabreiro nesta manhã. E o que a gente traz aqui à tona do que ele disse é a respeito do julgamento. E aí, porque muitos têm na igreja é o seguinte, que quando o profeta é levantado, aí eles acham que aquilo que ele falou é 100% certo, 100% correto, e o que ele falou está falado. Aí não respeita o pastor da igreja, não respeita os demais mestres, e aí acha que aquilo que foi falado está correto. Mas não é o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz é que os demais julguem a profecia. Uma profecia, ela é para ser julgada. Tanto a profecia falada, quanto ao ensino, e quanto a profecia da elocução como um dom de profecia. O pastor Rodrigo Cabreiro aqui nos ensinou nesta manhã sobre os dois tipos de profecia. O profecia como dom e o ministério de profeta. E ainda tem aquele que prega a palavra, que é a própria profecia, que essa está acima de todas. Então, o que nós estamos fazendo nesta manhã é aprendendo sobre esses dons. Porque a partir do momento que a igreja aprende sobre os dons, ela passa então a julgar melhor aquilo que está sendo tratado num culto pentecostal, já que nós somos pentecostais. Então, toda vez que há uma profecia, a igreja deve julgar aquela profecia se está de acordo com a palavra. Primeiro, ela tem que edificar, ela tem que exortar, e ela tem que consolar a igreja. Aquela profecia que vem para ofender um irmão, vem para julgar somente aquela pessoa, nós temos que ter muito cuidado com esse tipo de profecia, se realmente ela é de Deus.
porque tem que estar de acordo com a palavra do Senhor. Então aprendemos nessa manhã o primeiro tópico sobre a profecia. E neste momento, com a missionária Luciana, tópico 2, variedade de línguas. Amém. Paz do Senhor, pastor Osimar, pastor Rodrigo Cabreiro. Amém. Paz do Senhor, igreja. Queria fazer os mesmos agradecimentos do pastor Rodrigo Cabreiro, agradecendo essa honrosa oportunidade ao pastor João, pastora Kátia, a liderança da igreja na pessoa do pastor Davi Terto, pastor Harbert, pastor Osimar, muito obrigada, porque é uma honra, irmãos, é uma honra falar de algo tão inestimável como são os dons do Espírito Santo. A capa da revista, do que o Senhor está falando à igreja? O Senhor está falando à igreja, não o que o mundo está falando. O mundo está falando da importância do Estado democrático de direito, não é isso? Esse é o assunto do dia, o Estado democrático de direitos. Isso tem sua importância. Mas o Espírito Santo está falando para a igreja sobre a necessidade do avivamento promovido pelo Espírito Santo para os dias atuais. Então, nós viemos aqui hoje aprender um pouco mais da necessidade de uma igreja avivada pelo Espírito Santo. E esse avivamento se dá pelos dons do Espírito que são derramados em vasos de barro. E nós estamos na reta final desses dons, os últimos 2. Nós vamos falar agora, como o pastor Osimar bem disse, sobre variedade de línguas e interpretação de línguas. E não é porque são os últimos que eles são menos importantes do que os primeiros. E desses 9, nós temos 3 grupos, como o pastor Osimar falou no início. Os dons de revelação divina, que são 3, os dons de poder, mais 3, e os dons de elocução, mais 3. E desses 3 dons, o que é elocução, irmã? Elocução do verbo do latim, eloquatio, significa manifestar-se. E aí eu estou falando de um Deus que é o melhor comunicador do universo. E esse Deus, que é o melhor comunicador do universo, quer usar as nossas vidas através de um desses dons de elocução, que é de manifestação de forma oral ou escrita. Deus quer nos usar como instrumento para falar com a igreja ou para falar conosco, através de profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Esse é o contexto de uma igreja avivada. Nós precisamos de todos os dons, nenhum excluso. E o que é variedade de línguas, irmã? Eu não estou falando do português, do francês, do italiano, do inglês, do alemão. Não, todo mundo sabe, eu estou falando dos dons do Espírito. Lá em casa tem uma particularidade. Para quem não, e não é disso que eu quero falar. Eu quero começar minha ministração aqui dizendo que nós não vamos falar dessas línguas humanas. Lá em casa a particularidade é que eu sou casada com um italiano. Inclusive meu marido não está presente porque foi visitar os familiares, está na Itália, volta na próxima semana. E lá em casa é assim, irmãos. Meu marido fala comigo em italiano e eu falo com ele em português. É assim o diálogo, é muito interessante. Aí quando ele chega na igreja, os 2 falam em português. Se a gente está na igreja na Itália, nós 2 falamos em italiano. E ele costuma dizer que as mulheres falam mais de 10.000 palavras por dia e que em italiano eu falo as mesmas 10.000 palavras. Pode ser que eu fale bem errado, mas são as mesmas 10.000. Eu acho que ele está contando. Mas, querido, não é disso que a gente vai falar. Essa língua que a gente estuda, que a gente aprende, cada palavra, palavra por palavra, a gente pode comprar. A gente paga um curso para fazer. E a gente tem um professor para ensinar. O dom de línguas, de variedade de línguas, não. Para as outras coisas, você tem várias formas de pagamento. Cartão de crédito, cartão de débito. Você pode pagar em dinheiro. E agora nós temos o Pix. Mas o dom de espírito, a variedade de línguas, só Ele pode dar. E é de algo tão precioso como os dons do espírito que a gente está falando aqui. E eu não estou falando aqui, irmãos, de sorteio. Irmãos, eu fico impressionada de ver o interesse que desperta o sorteio. Para não falar na igreja, vou falar no trabalho. Certa vez estavam sorteando uma bicicleta. Todo mundo queria ganhar a bicicleta.
E aí os colegas de trabalho começaram a conversar, pastor, sobre as regras para ganhar a bicicleta que ia ser sorteada. Irmãos, aí o interesse era tão grande em ganhar a bicicleta que começaram a conversar sobre quem que estaria habilitado para participar do sorteio. Se quem estava de licença pelo INSS ia participar ou não, quem estava de férias ia entrar ou não, quem estava cedido para outro órgão ia participar ou não. Eu sei que eu estava vendo o direito do trabalho todo na minha frente, a consolidação das leis do trabalho foi percorrendo todinho para ver quem entrava ou não no sorteio. E às vezes o que é de valor material gera tanto interesse em ganhar. E as coisas espirituais, como os dons do Espírito que está sendo oferecido pelo Espírito Santo, aqui agora que nós estamos estudando, precisam de toda a nossa atenção. O Senhor quer uma igreja avivada e quer distribuir todos esses dons para nós. Qual é o preço desses dons? Qual é o preço do dom de variedade de línguas? Ninguém pode comprar. Nenhum lugar você pode ir para você obter. E ninguém pode ter um professor para ensinar essas línguas. Só o Espírito Santo de Deus pode dar. Aqueles que têm vão sair daqui numa felicidade especial, com esse dom renovado, com esse dom avivado, lembrando que é algo tão precioso que o Senhor é quem nos dá. Muito bem. Feita essa breve introdução, irmãos, eu quero dizer que não tem nada mais precioso do que aquilo que não tem como mensurar em reais ou em outra moeda. E isso não tem como calcular o valor. Se você recebeu, é algo de um valor inesgotável e inexprimível. Louvado seja Deus por isso. Então, aqueles que têm o dom de variedade de línguas, e aquele que tem qualquer dom, use-os. Mas, segundo o apóstolo Paulo vai ensinar para a gente hoje, faça bom uso deles. Não só use, como faça bom uso desses dons. E esse é o objetivo da lição. Amém? Então, vamos para o slide 2, por favor, irmão. Qual é o ensino? Muito bem. Qual é o ensino de Paulo sobre o dom de variedade de línguas? Ele vai explicar para nós que é uma expressão falada de maneira divina, jamais, nunca, em hipótese alguma, aprendida pela pessoa que fala. Eu estudei italiano, mas eu não estudei línguas, ela foi dada gratuitamente por Deus. Paulo ele vai dar diretrizes para ver ordem no culto. Por quê? É impossível a gente pensar sobre o dom de variedade de línguas sem lembrar de Pentecostes em Atos dos Apóstolos. E aí a igreja do Senhor, a igreja primitiva, começou a falar em tantas línguas e de uma forma desorganizada no culto. Isso era natural naquela época, irmãos. Naquela época a gente não tinha tantos livros, tantos professores, EBD e tantos, tantos arrazoandos para a gente estudar, tantos mestres, como nós temos essa facilidade hoje. E Paulo, em amor, inspirado pelo Senhor, ele vai dar diretrizes para a igreja de como usar a variedade de línguas. E ele vai dizer, e a gente vai ler alguns versículos aqui na sequência, e ele vai dizer que a variedade de línguas é um sinal para os infiéis. Missionária Luciana, como assim é um sinal para os infiéis? Esse é um dos textos bíblicos mais difíceis de serem explicados pelos pentecostalistas mais expoentes que nós conhecemos. E eu achei esse desafio maravilhoso, é um dos versículos mais difíceis. Por que a variedade de línguas, segundo a palavra de Deus, está lá em 1 Coríntios 14, vai dizer que que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. Isso é 1 Coríntios 14, 22. Mas vamos seguir, irmãos. O tópico 2.2 vai dizer que a expressão em línguas, ele vai explicar a expressão em línguas em Atos 2, que é o que aconteceu em Pentecostes, e em 1 Coríntios 12, no capítulo 12 e no capítulo 14. Em Atos, Paulo vai dizer que a variedade de línguas ela servia para a edificação pessoal daquele que falava. Enquanto em 1 Coríntios, a variedade de línguas ela era usada por Deus para abençoar outras pessoas na congregação, na igreja.
E aí tinha algumas características, que nem todos possuem a variedade de línguas, que elas devem ser seguidas necessariamente de interpretação e que elas estão sujeitas à limitação. Isso significa que nem todo mundo tem. Quer ver? Vamos aqui em frente, irmãos, que eu vou explicar isso aqui melhor. Como assim? Olha só. Jesus disse o seguinte para os seus discípulos: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Isso foi o que Jesus falou antes de morrer. Permanecei na cidade. Que cidade? Jerusalém. Até quando? Até que do alto sejais revestidos de poder. E vocês vão ver que a variedade de línguas é um revestimento do poder de Deus. Quer ver? Isso se cumpre em Atos 1, versículos de 1 a 4, que diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, que é esse até que do alto sejais revestidos de poder, estavam todos reunidos no mesmo lugar. O Senhor não disse que era para permanecer na cidade? Eles estavam todos no mesmo lugar. E aí, irmãos, de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso. Já imaginou a gente aqui na catedral escutar um vento impetuoso? Isso já aconteceu outras vezes, não só em Pentecostes. John Bevere, ou Bevere, vai narrar isso no livro dele, O Temor do Senhor. E encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Portanto, irmãos, é que segundo o Espírito concede que você fale. E isso é tremendo demais, isso é maravilhosíssimo. Porque é conforme Ele concede, não é conforme eu quero. É graça, é dom do Espírito. E aí, queridos, eu trago aqui a próxima imagem. Que alguém sabe onde é isso? Esse aqui é o cenário do Pentecostes. Que lugar é esse? Esse é o cenáculo. Meu Deus. Esse é o cenáculo. Cenáculo, irmãos, em Jerusalém. Lá foi o palco bíblico do Pentecostes. Eu não quis trazer a imagem do povo falando em línguas, que tem vários quadros pintados e tudo, para poder não cometer nenhuma heresia com esses quadros, então eu trouxe o local como é em Jerusalém hoje. Eu estive lá em Jerusalém no cenáculo. Lá foi realizada a Santa Ceia do Senhor antes dele morrer, e lá no cenáculo que aconteceu o Pentecostes. E aí teve essa manifestação sobrenatural de línguas, e as pessoas começaram a ouvir os discípulos e quem estava ali com eles, falando e glorificando a Deus, e cada um escutava na sua própria língua. Medos, persas, e vai falando todos os povos que estavam ali, escutavam aquelas pessoas com línguas repartidas, e eles escutavam nas suas próprias línguas. Muito bem. Então, queridos, isso é Atos dizendo, no tópico 2.2, que a expressão em línguas em Atos era para edificação pessoal. Então, eu mostrei para os irmãos no cenáculo onde isso aconteceu. Imagine os irmãos que até hoje caísse fogo do céu lá, todo mundo ia querer ir lá para receber esse dom, não é verdade? Irmãos, se fosse assim até hoje lá, o local ia ser idolatrado, porque é ali que você recebe o dom de línguas. E aí eu consigo imaginar que se ali tivesse caindo fogo do céu até hoje, o que aconteceria? Estaria vendendo ingresso, para poder você entrar e ver o fogo lá. Não, esse fogo está disponível, que é o avivamento da igreja, nos dias atuais. É o mesmo Espírito Santo que agia lá. Então, outro objetivo da variedade de línguas é abençoar outras pessoas, que nós já lemos no texto de referência. No texto de referência, como nós vimos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Então, Paulo está ensinando aqui como que deve ser isso. Porque quando você está falando em variedade de línguas, você está em sã consciência.
Então, você sabe se portar em ordem no culto para que a igreja seja edificada interpretando-se aquelas línguas que são faladas. Bom, irmãos, para terminar, o dom de variedade de línguas serve para a edificação do crente. E aí o comentarista vai dizer da necessidade de sermos revestidos do poder do Espírito Santo. E uma necessidade premente que temos hoje de buscar esse dom. Então busquemos todos esse dom. E demos valor a algo que não tem preço. Algo que é concedido para que nós tenhamos poder do Espírito Santo para a nossa própria edificação e para a igreja. E aí, para terminar, aqui eu vou dizer 1 Coríntios 14, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Portanto, quem fala em língua precisa, para a edificação da igreja, também de haver a interpretação de línguas. E é esse o próximo tópico do item 3 dessa lição. Amém? Obrigada. Meus irmãos, você que acabou de chegar, estamos estudando nesta manhã os dons de elocução. Então aprendemos no tópico primeiro sobre a profecia, que quem nos ensinou foi o pastor Rodrigo Cabreiro, que nos ensinou muito bem a respeito do modo de profetizar dentro da igreja. E a missionária Luciana acabou então de nos ensinar sobre variedade de línguas, um dom muito especial e importante para a igreja do Senhor. E esse dom é importante, inclusive a revista aqui ela traz, que é preciso notar que nem todos que foram batizados com o Espírito Santo exercerão o ministério contínuo de falar em línguas na igreja local. Quer dizer que às vezes, isso aí é para tirar a preocupação de alguns irmãos, que às vezes você foi batizado no Espírito Santo e aí pode estar se indagando, né? Mas eu nunca mais falei, eu não tenho essa variedade de línguas, o que está acontecendo comigo? Porque nem todos terão esse ministério da variedade de línguas. E até porque, como nós aprendemos nesta manhã, e vamos daqui a pouco aprender melhor ainda sobre essa interpretação, que essa variedade, ela também tem que ser buscada com zelo. E isso é dado pelo Espírito Santo. Então, muitas das vezes, eu tenho que buscar, mas às vezes não cabe eu somente querer, porque isso é um dom do Espírito Santo, concedido à sua igreja para edificação de quem? De mim? Não, do corpo de Cristo. Mas, como nós aprendemos, a variedade de línguas, a pessoa fala a Deus, e é por isso que tem que ter a interpretação, porque está tendo variedade de línguas, aí a pessoa pode falar assim, mas o que ela está falando que ela não está falando? Não é como nós aprendemos, como a missionária aqui disse no início, sobre o italiano, por exemplo. Quem sabe o inglês, quem sabe o italiano, sabe o francês, se alguém estiver falando no culto sobre aquela língua, ela vai saber interpretar. Mas se for uma variedade de línguas que não é nenhuma dessas línguas, que é uma língua estranha, que é a língua do Espírito, somente aquele que tiver o dom de interpretação vai poder interpretar aquilo, porque é para a edificação da igreja dado pelo Espírito Santo. Por isso que a igreja de Corinto estava passando por muitos problemas. Era uma igreja altamente espiritual, mas tinha algumas desorganizações. Eles começavam a falar, não tinham um intérprete, e o apóstolo Paulo veio ensinar a igreja de Corinto como é que deveria se portar num culto. E aí ele vai mais além ainda, e eu até achei interessante a palavra severa do apóstolo Paulo, que ele fala assim, isso que vocês estão aprendendo de mim, eu estou parafraseando o que o apóstolo Paulo disse. Ele fala, se você não está de acordo com aquilo que eu estou ensinando, então você não é um crente. É isso que ele está falando. Porque, como ele estava ensinando a igreja a se portar de uma forma digna e coerente, tinha um grupo na igreja de Coríntios que não estavam aceitando o que o apóstolo Paulo estava dizendo e ensinando. Estavam dizendo o seguinte, não, o que o apóstolo Paulo está falando, deixa ele falar como ele está falando, nós vamos nos portar como estamos falando. Pode falar à vontade, 3, 10, 15, 20 pessoas ao mesmo tempo, que não tem nenhum problema. É isso que esse grupo estava falando. E o apóstolo Paulo foi muito incisivo no que ele estava dizendo e ensinando para a igreja, para ser cautelosos no ensino que ele estava falando.
E esse ensino serve para a igreja atual. Tá? Se tiver 2 ou 3 falando, aguardar um ou outro e tem que ter a interpretação de línguas. Agora, essa interpretação nós vamos aprender agora por meio do 3.1 com o pastor Rodrigo Cabreiro, e a missionária Luciana 3.2, 3.3. Entender como é que é essa interpretação, como é que ela funciona, e lembrar que devemos buscar sempre com zelo esses dons espirituais. Pastor Rodrigo Cabreiro. Amém. Glória a Deus. Bem, então o dom é de interpretação de línguas, né? Então, só fazer um breve retorno aqui à variedade de línguas. Em 1 Coríntios 14, versículo 2, diz que aquele que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. De ninguém é entendido. Em espírito fala em mistérios, né? Então, essa é o dom de variedade de línguas. E, obviamente, aqui nós estamos tratando do dom de interpretação de línguas, é justamente interpretar, dizer qual é o significado que está sendo dito por aquela mensagem, né? O bispo Manuel Ferreira, bispo primaz, ele diz o seguinte a respeito do dom de interpretação de línguas. Revelação divina do Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo que fala ao servo dele ou à serva dele qual é a mensagem que está contida na variedade de línguas, no dom de variedade de línguas, no momento em que o Espírito Santo está usando um membro da igreja. Então, revelação divina que o crente emprega para declarar à igreja a mensagem, né? Então, isso é que se trata do dom de interpretação de línguas. Por meio da interpretação, nós vamos conhecer qual é a mensagem que o Espírito Santo está trazendo para a igreja dele, né? Justamente para a edificação, consolação e exortação da igreja. Sempre lembrando que Deus não é Deus de confusão. O tópico 3.1 fala que é uma manifestação natural do Espírito Santo, né? E nós observamos o quê? Aquilo que o pastor Osimar já fez um relato, já fez uma introdução sobre o assunto. Nós verificamos que a igreja de Corinto estava vivendo uma desordem também. Embora seja uma igreja que buscasse a Deus, vivia também uma desordem. E os crentes não davam a devida importância aos dons. E nós, como servos de Deus, temos que dar essa devida importância aos dons espirituais, para que por meio dos dons espirituais o Senhor esteja nos revelando qual é o Espírito, né, que está por trás disso aí. Qual é a mensagem? Essa mensagem vem de Deus? Não é de Deus? Né, que nos use das diversas maneiras. Se seja palavra de sabedoria, se seja palavra de ciência, se seja de fé, né? Às vezes nós precisamos realmente de fé para orarmos. Às vezes as situações nos apresentam e nós precisamos realmente de fé, né? Seja de variedade de línguas, seja de interpretação de línguas, né? Então, seja qual for o dom que Deus nos use. E a ausência do dom de interpretação de línguas estava criando confusão no meio da igreja, né? E por isso que é importante, embora já foi falado, eu quero frisar novamente 1 Coríntios 14, 27 e 28. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Então, a necessidade de interpretação das línguas. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Então, se não houver intérprete,
fale consigo mesmo, ore ao Senhor, fale com Deus, que serve para a sua própria edificação, né? Então, é importante isso. E outra questão que a gente destaca também, que eu quero destacar, que nós não devemos enterrar os dons. Se Deus lhe deu o dom, que Deus use, nós somos apenas vasos, nós somos apenas instrumentos de Deus. Não devemos esconder esse dom, enterrar, né? Deixar que Deus nos use, que Deus traga a mensagem. Às vezes uma pessoa está tão necessitada daquela mensagem, e depois nós vamos saber, né, que realmente a pessoa foi usada. Olha, aquela mensagem, realmente meu coração precisava, Deus te usou naquele momento, e para mim foi uma bênção, né? Então, outro destaque também, a Bíblia de Estudo Pentecostal, ela fala sobre o seguinte, sobre o dom de interpretação de línguas, capacidade concedida para o Espírito Santo para compreender e transmitir a mensagem em línguas. Então, nós vemos que muitas vezes um fala a variedade de línguas, um está falando ali, né, a mensagem, e muitas vezes ele mesmo tem a interpretação daquela mensagem. Ou também pode ser alguém falar em língua estranha e em variedade de línguas, e outro vai ser usado para transmitir aquela mensagem, né? Sempre para adoração, oração, como profecia para a igreja. Né? Ali está o resumo também da mensagem da Bíblia de Estudo Pentecostal, né? Compreender e transmitir o significado de uma mensagem dada em línguas. Amém. Amém. A importância da manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Amém. O pastor Rodrigo trouxe algo muito importante aqui sobre a necessidade da igreja. Lembra que nós falamos no início que tudo é para a edificação do corpo de Cristo? Às vezes, irmãos, entra pessoas aqui, e pode ser aqui ou qualquer outra igreja, às vezes necessitada de uma palavra. Às vezes a pessoa sai de casa, eu quero ouvir o que o Senhor vai falar comigo. É claro que quando a gente vem com esse propósito, a gente vem naquela ânsia do que Deus vai falar conosco na própria palavra, na pregação da palavra, mas às vezes isso não acontece. E às vezes vai usar você para falar com essa pessoa dessa necessidade. E quem já recebeu isso sabe quão bom é receber uma palavra que vem dos céus para nós. Amém. Dá aquela edificação na gente, parece dar uma energia a mais para a gente continuar a nossa caminhada cristã. E o interessante também sobre esse dom sobrenatural, o apóstolo Paulo ele traz para a igreja de Corinto o seguinte: a igreja de Corinto, ela ficava num local onde passavam vários transeuntes de várias localidades, de várias nações, do mundo todo daquela época. E como ia várias pessoas de várias nações e várias línguas, e aí a gente entende que eles frequentavam a igreja de Corinto também, e aí ele vai explicar dizendo que é como se fosse assim, essa igreja aqui que recebe várias pessoas de várias nações, aí e um vai entendendo essa língua, e aí quando entra o dom sobrenatural, ele faz esse paralelo. Por isso que ele fala que tem que ter um intérprete. Porque imagina se tivéssemos agora um culto na língua inglesa aqui. Nem todos nós entenderíamos o que está sendo falado. Então, quem veio ao culto, quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, não teve nenhum benefício. Porque não entendeu o que foi falado na língua inglesa. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha bem, se entrar alguém na igreja de Corinto aqui, falando uma outra língua, alguns vão entender e outros não. Então, aquele que não entendeu, bulufas para ele. Então, é a mesma coisa do dom sobrenatural. Então, se tiver a variedade de línguas, tem que ter a interpretação de línguas, porque senão ninguém vai entender nada, a não ser aquele que está falando e é para Deus e às vezes nem ele mesmo entende. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Coríntios e isso que a gente está aprendendo hoje. Missionária Luciana. Amém. Irmãos, é importante a gente fazer um destaque. Esse dom, ele é diferente de todos os demais, porque ele é um dom que a gente chama de geminado. Pode colocar a projeção, por favor? O que é um dom geminado? Né? Igual irmãos gêmeos, ele necessita do dom de variedade de línguas para ele ser interpretado. Né? Então, ele sempre é atrelado ao dom de variedade de línguas.
Eu queria fazer uma observação sobre o dom de variedade de línguas, quando é para edificação da congregação, e não para edificação pessoal, né? Porque tem esses dois ensinamentos da edificação pessoal em Atos e 1 Coríntios, que aqui é o foco, que quem fala em línguas pode estar falando numa linguagem espiritual e ela é interpretada, ou pode estar falando numa outra língua que a pessoa já entende, que é uma língua humana. Então, vou dar um exemplo para os irmãos. No início do século XX, não sei se a pronúncia está certa também, mas Charles Parham vai dizer que nos Estados Unidos ele começou a buscar esse dom, e aí muitos foram batizados, muitos foram curados com esse dom de variedade de línguas, foram usados com dom de variedade de línguas, e houve operação de milagres e curas, etc. E, irmãos, uma irmã foi usada por esse dom de variedade de línguas, e um índio que estava ali, um índio, eu não anotei a tribo americana desse índio, mas ele entendeu a mensagem que a irmã entregava na língua dele. Outra irmã, ela era alemã, começou a orar por uma pessoa, ela não falava inglês, e ela, através do Espírito Santo, começou a orar num inglês perfeito que ela nunca estudou. E outros exemplos. Então, você pode ser usado em variedade de línguas para edificar o outro. E o Senhor pode usar você com um intérprete para a sua língua, ou Deus pode usar você com a língua humana que a outra pessoa já vai entender. Por isso que em 1 Coríntios 13, a palavra de Deus vai dizer: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, né? E aí vai falando de tudo, a importância do amor e não somente de falar as línguas. Então, por isso que no slide anterior está escrito ali, lá embaixo, que o dom de interpretação de línguas, ele pode ser também pela própria pessoa, eu falo em línguas e eu mesmo interpreto, ou pode ser usado uma pessoa diferente. Deus pode dar a interpretação para a própria pessoa ou para outra, tá bom? E também Deus pode usar a pessoa em variedade de línguas e a outra já entender na língua dela, mas ela não sabe, não tem a menor ideia do que ela está falando, porque Deus está usando ela para falar com aquela pessoa na língua dela. Os irmãos entenderam, amém? Muito bem, irmãos, então o comentarista vai explicar que o dom de interpretação está sujeito ao dom da variedade de línguas. E o último tópico da revista, terminando os 9 dons preciosos, e aqui não tem sorteio, ninguém aqui está com senha, né? Aqui eu não estou falando, graças a Deus, de casamento, de casa, de carro, de nada disso, dos bens materiais, e toda boa dádiva, todo bom dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, onde não há dúvida nem sombra de variação, mas esses dons que são preciosos e dados por Deus, deve ser empregado para a edificação da igreja, repetindo o que Paulo disse em Coríntios, no caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou quando muito 3, e isso sucessivamente, e haja quem interprete. Porque como o pastor Simar falou, se eu falasse aqui 20 minutos em alemão, porque inglês até pode ser que tenha alguns mais que entendam, mas alemão, tem uma língua dificílima, pastor, que é húngaro. Meu Deus do céu, que língua difícil é húngaro. Eu tenho sobrinhas que falam húngaro, que moram na Hungria. Meu Deus do céu, que língua difícil. Ninguém entenderia nada e a igreja não seria edificada. Então é melhor 10 palavras em português que a igreja entenda, do que 1000 palavras em húngaro que ninguém entendeu nada. Então esse dom tem que ser empregado para a edificação da igreja, que haja alguém que interprete, e não que a gente passe o culto inteiro aqui, alguém falando uma língua estranha que ninguém está entendendo nada. Se eu estou falando com Deus em mistério, eu vou falar com Deus em mistério e não para o culto para todo mundo ouvir. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja falando consigo mesmo e com Deus. Muito bem, esse 1 Coríntios também, 14, vai dizer: eu quisera que vós todos falassem outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Porque com a profecia a pessoa entende, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se interpretar, para que a igreja receba edificação. Amém? Bom, irmãos, então eu queria dizer que tem que haver sabedoria e humildade no uso das línguas, que não é comum uma pessoa ter os 9 dons. Imagina,
Porque se é para exortar, consolar, ensinar, mas de uma pessoa com os 9 dons do Espírito, não é comum. E o próprio apóstolo Paulo vai dizer isso, que o Espírito Santo ele distribui a cada um o que quer. E que esse dom, então, é para edificação da igreja. Então, se você tem esse dom, glorifique ao Senhor e faça o bom uso, como o apóstolo Paulo ensinou. Se você não tem, revista-se de poder e busque este entre outros dons. E isso tudo é muito mais importante que as coisas que perecem, né? Porque traça não rói, ferrugem não corroem os dons do Espírito. Eles são revestimentos de poder do Senhor, para que nós possamos comunicar, são os dons de elocução, para que possamos comunicar a igreja e comunicarmos com Deus e glorificarmos, porque a finalidade dos dons de elocução são edificar a igreja, edificação pessoal, glorificar ao Senhor e também fazer uma comunicação sobrenatural da parte de Deus. É um sinal também para os descrentes, como nós vimos. Então, irmãos, eu já tive experiência de glorificar o Senhor em línguas, desempregada, lavando louça na minha casa. E foi maravilhoso. Agradecendo a Deus, porque eu estava desempregada ali, lavando louça, e feliz com o Senhor pela presença do Espírito Santo ali naquele momento. E também quando eu estava empregada, depois na frente do computador, na empresa que eu trabalho, a mesma gratidão e o mesmo transbordar do Espírito. Então não importa se você está lá no cenáculo em Jerusalém, se você está na frente desempregado, se você está trabalhando e grato por isso, que a sua vida seja um transbordar desse revestimento do poder. Lembrem-se sempre que a igreja estava reunida, todo mundo junto, e houve essa manifestação maravilhosa do Espírito Santo. Eu nunca vi ninguém ser cheio do Espírito Santo no WhatsApp, preocupado com o que vai acontecer amanhã, nas redes sociais, vendo as promoções da Black Friday. O que eu vejo, que esse revestimento de poder é fruto de uma vida de santidade, de um reconhecimento nosso, de vaso de barro. Se você vai sair daqui, eu sou mesmo me achando um vaso de barro, que porta um tesouro muito precioso. Eu vou sair daqui revestida desse poder. E se eu não tenho, eis-me aqui, Senhor, Rinene Adonai. Eis-me aqui como um vaso de barro para carregar os tesouros que o Senhor divide como lhe apraz. E não é um problema nenhum você ter um dom ou outro. O importante é que esses 9 devem ser exercidos por uma igreja avivada para a edificação de todos. Nós precisamos de todos os dons, porque precisamos do Espírito Santo avivando a igreja até que Jesus venha. Obrigada. Amém. Então os irmãos observem que como é que Deus olha para a sua igreja e para cada um de nós de modo diferente como nós olhamos a nós mesmos e o outro. Nós, homens, mulheres, falhos, cheios de pecado, às vezes indignos para a obra do Senhor, mas aprove a Ele escolher-nos para a edificação da igreja. E aprendemos nesta manhã sobre os 3 últimos dons: dom de profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. E é interessante, se os irmãos observaram, que a profecia e a interpretação de línguas, elas se confundem. Maio Pima vai dizer que elas são parecidas, a profecia e a interpretação de línguas, porque quem interpreta acaba de alguma forma profetizando, então eles acabam se confundindo. E é interessante também que aquele que se levanta como variedade de línguas, os irmãos sempre observam isso, que a igreja ela deve se calar. Então, toda vez que alguém se levanta falando em variedade de línguas, a igreja automaticamente ela se silencia. Porque parece que isso é algo automático, né, pastor Davi? Isso é algo automático. Quem já aprendeu ou não, mas parece que... Por quê? É já o Espírito Santo aguardando o ensino da sua palavra. Qual é? Que alguém vai ser levantado para interpretar a língua. Ou vai levantar um outro, ou como a missionária Luciana nos ensinou, a mesma pessoa que está falando, ela mesma vai interpretar aquelas línguas por meio do Espírito Santo. Então, por isso que
Se alguém se levantar em variedade de línguas, pare de falar, se silencie, porque temos que aguardar o que vai ser dito. Se não tiver interpretação de línguas, para nada adiantou, a não ser para a edificação daquela própria pessoa. Isso é o ensinamento da igreja. Então, meus irmãos, pastor Rodrigo Cabreiro, missionária Luciana, 1 minuto para as considerações finais. Amém. Nós vivemos num momento aí da história onde uma das grandes questões para se abrir uma igreja é justamente ter o que? Estacionamento, né? Uma das dificuldades. Então nós vivemos assim num padrão de vida, de uma forma geral, muito bom. Mas nós temos que buscar aquilo que nos trouxe até esse patamar, que é o Senhor. Nós temos que nos lembrar disso. Nós temos que sempre ter em mente a importância dos dons do Espírito Santo, buscar esses dons, né, para que Deus nos mostre uma palavra de sabedoria, uma palavra da ciência, né, para que Deus possa estar usando a igreja dele até para prevenir, até para nos abençoar, para nos guardar. Então nós temos que nos lembrar, sempre estar atento à importância dos dons espirituais, né, para que Deus esteja conduzindo a sua igreja e para que não seja o nível econômico que muitos irmãos têm, né, esteja atrapalhando essa comunhão, esse contato com Deus. Né? Então é importante nós estarmos atentos, buscarmos os dons do Espírito Santo, né, como a palavra do Senhor nos diz, buscar com zelo os dons espirituais. Então isso é necessário. Quem tem um dom, buscar o Senhor, pedir ao Senhor, me dê outro dom, né, para que o Senhor possa realmente nos usar. Às vezes tem um irmão que é enfermo, então os dons de curar naquele momento vão ser muito úteis, né? Operações de maravilhas. Então isso tudo está disponível para a igreja. Mas se a igreja não busca, como é que o Senhor vai estar abençoando e usando pessoas se a igreja não busca isso? Então nós temos que estar atento a isso, sempre estar buscando. É importante termos os dons espirituais. Não estão aí vamos buscar, mas não vamos buscar com tanta atenção. Nós temos que realmente buscar os dons espirituais, né? Bom, outra questão também é que nós não devemos achar que o único momento que Deus fala quando está utilizando alguém no dom de profecia, quando está utilizando alguém no dom de interpretação de variedade de línguas, mas Deus está falando ao longo de todo o culto. Aquele pode ser um outro momento, um momento que Deus está utilizando ali de forma diferente, mas ao longo de todo o culto ouve a mensagem, ouve os louvores. Então Deus está durante todo o culto falando, não é apenas naquele momento, né? E como eu já disse também, mas vou frisar mais uma vez, não enterre o dom, o talento que o Senhor te deu, né? Porque ele é importante para a edificação da igreja, né? E que Deus abençoe a todos. Amém. Irmãos, a palavra de Deus, para concluir, ela é a fonte primária para a edificação do crente. A Bíblia Sagrada, ela é a revelação da palavra do Senhor. Mas os dons do Espírito Santo, como nós estudamos aqui hoje, eles contribuem também muito para essa edificação. E sempre devem ser alinhados com a palavra de Deus. Amém? Então eu concluo dizendo que oremos, busquemos com zelo, e que possamos dar muito valor a esses dons espirituais, e que possamos orar por um avivamento da igreja até que Jesus venha. E Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Muito obrigada mais uma vez. Amém. Muito bem, irmãos. Agradecemos então ao pastor João Andaí pela confiança e o pastor Abit pela indicação. O pastor Abit é o superintendente da Escola Bíblica Dominical, meus irmãos. Ele nasceu a bebê dele, chamada Axa, está muito bem. Semana que vem ele está de volta, estará conosco aqui, mediando as lições. Nós agradecemos pela presença de cada irmão nessa manhã. Eu convido a todos a ficar de pé, em nome de Jesus. Vamos orar. Após a oração, Baleia News e o culto com a diretoria da igreja. Pastor Rodrigo Cabreiro nos elevando em oração.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso, Tu és santo, santo, santo. Ó Pai, nós ouvimos o estudo da Tua palavra nesta manhã e que possamos, Senhor, guardar esta semente, cultivar e que possamos buscar os dons espirituais na nossa vida, Senhor, e que Tu nos use também por meio dos dons, que Tu abençoe a Tua igreja, que Tu avive, Senhor, a Tua igreja nesse tempo, Senhor, ó Pai, cada servo Teu, cada membro Teu, que Tu visite nesta manhã, Senhor, cada família, dando a Tua bênção, renovando o Espírito de Deus. Nós queremos que Tu nos use, Espírito Santo, que Tu use o Teu povo, Senhor, cada um conforme o Teu chamado, cada um conforme, Senhor, aquilo que Tu tens levantado. Abençoa, continua presente neste culto, dando a Tua bênção, a Tua paz a cada coração, Senhor. E nós Te louvamos por esta manhã, por este dia. Obrigado por tudo, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém.